Vamos então, meus irmãos, abrir a palavra do nosso Deus no livro de Levítico, capítulo 26, Levítico de 3 a 13. E vamos estudar a segunda parte desse capítulo, que nós dividimos em 3. Estudamos a primeira, que foi os 2 primeiros versículos, 1 e 2. E hoje vamos estudar a segunda, que vai do 3 ao 13. E concluiremos, se Deus assim nos permitir, no próximo domingo, com a terceira parte, que vai do versículo 14 até o final. E o que diz respeito, então, são exortações, não é, que Deus faz ao seu povo, exortações divinas ao seu povo. É o tema que temos tratado com os irmãos. E ele tratou, nos versículos primeiros, a respeito da idolatria, não é, pecado da idolatria, e exortou o povo a não ser idólatra. Por quê? Porque o povo de Deus, de fato, né, tinha que ser diferente dos povos que estavam em seu entorno. Os povos que estavam em torno do povo de Deus eram pagãos, ímpios e idólatras. E o povo de Deus não poderia se assemelhar a eles, nem se aculturar àqueles povos que estavam ali. Agora, com respeito às bênçãos que provém na vida do crente, na vida do povo de Deus, quando se faz aquilo que o Senhor requer, que se chama de obediência. Então, o crente ele precisa ter uma vida de obediência a Deus e a sua palavra e os seus mandamentos. E esse é o assunto, não é, que ele vai tratar aqui nesse texto que vamos ver. Hoje vamos estudar sobre as bênçãos que são decorrentes da obediência, e domingo, se Deus assim nos permitir, os castigos da desobediência. Vamos lá. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Santo Deus, eterno Pai, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, e rogamos a iluminação do Teu Espírito para entender e compreender esta palavra do Senhor, e que saiamos todos aqui edificados por esta bendita palavra. É o que oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Perceberam, irmãos, de maneira muito objetiva, o Senhor falando ao seu povo através de Moisés, chamando e conclamando o povo e exortando ao povo a fazer o quê? Andar obedecendo os mandamentos do Senhor, ou seja, os meus estatutos, se guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Se fizeres isso, qual é a consequência? Seremos abençoados. No povo de Deus, que era um povo que tinha como atividade agrícola, a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor, era vista com a abundância de chuvas. Por isso que o Senhor diz: se vocês andarem obedientemente,
diante de mim, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Vocês sabem, né? Israel fica numa situação, num lugar que é deserto, no meio do deserto, lá naquela região. Israel é um verdadeiro oásis ali no meio do deserto. Israel é próspero. E por que será? É à toa? Não. É porque Deus estabeleceu uma aliança com esse povo e disse: olha, eu vou fazer você um povo próspero. Não vai faltar chuva, vocês vão produzir, a terra vai dar a sua messe e a árvore do campo o seu fruto. Ou seja, o povo ia continuar sendo suprido, mesmo quando o tempo não favorecesse. Por quê? Quando vinha a chuva em abundância, havia lá um tanque enorme, segundo os historiadores, numa cidade chamada Massada, e lá acumulava-se água suficiente para o povo passar todo aquele período de seca. Deus assim providenciava. E assim era feito. Enquanto o povo andava obediente nos caminhos do Senhor, ele supria o povo. O povo também era próspero, ou seja, na produtividade. Plantava-se e dava o que colher. O tempo não ameaçava. Mas quem é que fazia isto? Era Deus, como sempre. É o Senhor quem envia a chuva. É o Senhor que dá o tempo seco e dá o tempo de chuva. É o Senhor que criou as estações do ano. É Deus que permite o calor estar muito ou pouco. É Deus que envia o vento para refrescar quando a gente está passando muito com calor, sofrendo com calor. Como Deus fez com esse povo, quando os tirou do Egito e andava ele pelo deserto, o que Deus fez? Durante a noite, deserto é frio, aí Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo e iluminá-lo. Durante o dia, um sol causticante, aí Deus mandava uma nuvem que fazia sombra para aquele povo não ser destruído. Deus preserva o seu povo. Então assim o Senhor fazia. Esse era o modus operandi de Deus no Antigo Testamento. Ele tratava com o seu povo, o povo de Israel, desta maneira, mas requeria deste povo obediência. Era necessário que o povo não só reconhecesse o Deus deles, o Deus que estava agindo por eles, mas que também o obedecesse, andasse nos estatutos, guardasse os mandamentos e os cumprisse. Então veja, o andar, o guardar e cumprir são ações que o povo precisava fazer, como nós precisamos fazer. Por exemplo, nós sabemos da verdade, nós sabemos do que Deus requer de nós. Por exemplo, o tema geral de Levítico é que nós sejamos o quê? Que Deus quer que a gente seja santo, não é? Deus quer que a gente seja santo. Ele sede santos, porque eu sou santo. Então, não tem como eu, você, qualquer um de nós aqui, dizer assim: não, isso não é para mim. Eu vou buscar fazer as coisas como eu acho que tem que ser feito. Não cabe. Nós temos que buscar as coisas e fazer as coisas como Deus quer que façamos. Deus quer que você seja santo, então você tem que buscar viver de maneira tal que a sua vida exale santidade. E como é que se dá essa santidade para o povo de Deus? Jesus disse e orou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, através da palavra de Deus, você é santificado. Por isso que o Senhor está dizendo: ande nos meus estatutos, guarde os meus mandamentos e os cumpra. Se fizer isto, você estará sendo santificado. Você estará demonstrando que segue a um Deus vivo e verdadeiro e quer, de fato, se dobrar diante dele e servir a ele. Isso é fato. E, em contrapartida, o que Deus faz? Abençoa o seu povo. No caso aqui de Israel, o Senhor abençoava o povo com chuva e também com alimento. A debulha se estenderá até a vindima, ou seja, o povo recolhia o milho para comer, depois
Tinha uma outra parte, que é quem trabalha com terra sabe como é, né? Tem um período de plantação, depois daquele período você tem a colheita, e depois da colheita já começa a preparar a terra para outra plantação. E o povo tinha que esperar, né? Plantar, tem todo um período de plantação, de cuidado, para depois colher. Mas o que é que Deus fazia então, como bênção para aquele povo? O povo pegava, plantava, colhia, e Deus garantiria que aquela colheita deles ia sustentar até a próxima plantação, até ele chegar a outra colheita que eles iriam fazer. Olha que bênção de Deus. Isso era a prosperidade no meio do povo de Deus. E por que o povo, então, usufruía dessa prosperidade? Porque era fiel, era obediente aos mandamentos do Senhor. Uma outra consequência, uma outra bênção decorrente da obediência é o que diz o versículo 6: estabelecerei paz na terra. O povo vivia em paz, sem guerras, em razão de viver uma vida de obediência. E também vivia em paz sem ser atacados, porque eles viviam numa região que tinha animais selvagens. Por isso que ele diz aí, olha, os animais, vai cessar os animais nocivos da terra. Então o povo dormia tranquilo, iam dormir e não ficavam ali amedrontados, e agora uma besta fera vai vir de noite, vai comer as plantações ou vai atacar a nós aqui. Não, eles viviam em paz. E por quê? Porque o Deus Criador e sustentador agia para que o povo pudesse dormir em paz. Ele diz: deitar-vos-eis e não haverá quem vos espante. O povo vivia em paz, dormia tranquilo, porque o Senhor era a segurança deles. Em contrapartida, isso acontecia porque o povo servia a Deus e obedecia os seus mandamentos. A paz era estabelecida no meio deles, e eles gozavam da bênção do Senhor, da proteção de Deus, que não permitia que os animais selvagens atacassem, e nem mesmo os inimigos, né? Aqueles povos inimigos de Israel, que sempre tiveram ali na vizinhança e iriam atacá-los. Aí Deus diz que eles também estariam sempre vencendo aqueles povos. Veja: perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Está vendo? Os inimigos de Israel não teriam sucesso contra ele. Mas isso não era porque Israel era um poder militar muito forte, não. Era porque o Senhor Deus garantia a vitória do seu povo. Através da vitória do povo de Deus, o nome do Senhor era glorificado. Os povos ímpios e pagãos, inimigos do povo de Deus, tinham que se dobrar diante do Deus de Israel. Esse era o ponto. Por isso que o Senhor diz: olha, vocês vão perseguir os inimigos e eles vão cair a espada. E olha só, 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Com essa expressão, você entenda, o Senhor Deus está dizendo: olha, vai ser assim porque quem vai dar a vitória sou eu. Não é por conta de vocês não, porque olha, eu vou mandar 5, só 5, vai ser capaz de destruir 100. Humanamente falando, isso é possível? 5 ganhar de 100? Claro que não. Isso mostra a intervenção de Deus nesses casos, conforme também foi Gideão. Gideão, lembra do juiz Gideão? Ele venceu uma batalha com quantos homens, quem lembra? 300 homens. Foi o número suficiente de homens para vencer uma batalha. E por que foi assim? Porque foi Deus quem garantiu a vitória. Então, a vitória que Deus está garantindo ao seu povo aqui era em razão de que o povo estaria andando nos estatutos, guardando os mandamentos e cumprindo. Lembre sempre disso. Todas essas bênçãos são decorrentes da obediência. Não é uma coisa aleatória. Deus não dá
Deus é justo, então Ele não daria e nem daria essas bênçãos caso o povo não obedecesse. É o contrário, como a gente vai ver na segunda parte do texto. Se pela desobediência o que vem é castigo. O que vem é castigo. Mas pela obediência o que vem é bênção. Então você tem hoje a oportunidade, que está aqui nesta noite, de estar refletindo sobre como anda a sua vida diante de Deus. A vida sua é de obediência ou não? Dependendo de como esteja, você vai saber o que é que vai acontecer com ela, com a sua vida. Dependendo. Se você está caminhando em obediência a Deus, pode ter certeza, você estará recebendo do Senhor a bênção. A bênção da prosperidade, a bênção da saúde, a bênção da paz. Porque naquele tempo era a bênção da produtividade agrícola, era a bênção da tranquilidade na paz da terra, era a bênção de ter ânimo e força e disposição para a batalha e sair vitorioso. E tem mais, ele diz, versículo 9: para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Significava que o povo de Deus era um povo que tinha muitos filhos. Só para vocês terem uma ideia, um homem chamado Jair, ele teve 30 filhos. Eram assim, os homens e as mulheres hebreias férteis tinham muitos e muitos filhos. Era sinal de bênção. O Senhor estava abençoando o povo. Então, quando o Senhor restringia a maternidade, olha, a mulher se tornava estéril, era um sinal de que, olha, isso não é uma bênção de Deus, né? A bênção é quando ela tinha muitos filhos. Lembram como ficavam as mulheres estéreis da Bíblia? Tristes, né? Porque não podiam ter filhos. Aí o que é que Deus faz? Diz lá o salmista: faz que a mulher estéril viva em família. Por quê? Porque é exatamente uma decorrência da bênção de Deus. O povo tinha, Deus diz: eu vou olhar para vocês e farei fecundos. Vocês vão dar muitos filhos, vou multiplicar vocês. E isso fazia parte da confirmação da minha aliança convosco, está vendo? Os filhos faziam parte da confirmação da aliança de Deus com o seu povo. É esse princípio que nós trazemos para o batismo infantil, por exemplo. É exatamente isso. Os filhos dos filhos de Deus, os filhos dos crentes, eles fazem parte dessa aliança de Deus com o seu povo. Por isso que os filhos dos crentes são recebidos na igreja, através do batismo infantil, com esse princípio, que é exatamente a teologia do pacto, né? Que muita gente não entende, mas que é fundamental e central, né? Em denominações como a nossa, por exemplo. Isso, só a igreja presbiteriana que anda nessa linha, na teologia do pacto, entendendo os teólogos que o povo de Deus tem um pacto com Deus. O povo de Deus não é só os adultos, as crianças fazem parte do povo também, por isso que elas são recebidas através do batismo infantil, entendendo que esse é uma aliança feita com Deus e o seu povo, e significa dizer que aquela criança está fazendo parte da igreja visível de Deus na terra. Não significa dizer que está ali estabelecendo a salvação da pessoa, da criança, não. Nós não temos esse poder, ninguém tem, só Deus, pelo seu Espírito que penetra na alma da criança, do jovem, do adolescente, do velho, do adulto, do idoso e do adulto. Então só Deus. A salvação é uma obra sobrenatural de Deus. E o batismo não é para a salvação, nem do adulto e nem da criança. Vocês já sabem disso. O batismo é a confirmação, é o sinal de que a pessoa está identificando-se como gente, povo de Deus, fazendo parte da igreja do Senhor Jesus. Esse é o ponto do batismo. A profissão de fé, quando já adulto, é exatamente quando a pessoa, consciente da sua conversão, ela profere, faz a cerimônia de profissão de fé, tornando-se assim membro da igreja, né, com responsabilidades que assume. Já a criança não, ela recebe o batismo infantil
mas a responsabilidade recai sobre os seus pais, aqueles que trouxeram os filhos para o batismo. É tanto que quando os pais trazem os filhos para o batismo, são os pais que fazem o voto. Eles votam aqui diante de Deus e da igreja, prometem, né, que vão cuidar da vida espiritual do filho, que vai orar com ele, por ele, né, vai fazer a parte dele, que lhe cabe. Mas jamais um pai ou a mãe vai assumir e dizer: pode deixar comigo que eu vou salvar meu filho vai ser salvo por mim, eu vou fazer tudo para ele ser... Não, não acho. Não vá por esse caminho. Você tem que fazer tudo que Deus manda você fazer. Ore para o seu filho, né? Ore por ele, interceda por ele, peça a Deus por ele. Sempre faça isso. Nunca esqueça de orar por um filho, nem deixe de fazê-lo, mas nunca assuma a responsabilidade que não lhe cabe. Ou seja, não é você que vai salvar um filho. Você vai orar por ele. Quem pode salvá-lo é Deus, é Jesus. Assim como foi com você também e comigo. Quem nos salvou foi Deus em Cristo Jesus. Não foi meu pai, mas meu pai me encaminhou para a igreja quando pequeno, né? Me levou para a igreja, eu fui. Assim como meus irmãos também foram para a igreja quando eram pequenos. Mas Deus pela graça me salvou e eu estou continuando na presença do Senhor. Já meus irmãos não foram. Espero em Deus que chegue o dia que eles sejam alcançados por esta graça. Mas estavam lá, receberam o sinal do batismo quando criança, mas não seguiram nos caminhos do Senhor. Então, essa era a relação. O povo estava ali recebendo orientações e exortações divinas para serem abençoados. Vocês fazem parte do povo? Faço. Então, caminhe dentro do que o Senhor está pedindo. Obedeça a sua palavra, guarde os mandamentos, molde a sua vida pela palavra de Deus, obedeça o que está se dizendo, ande pelos estatutos, ou seja, ande corretamente, atenda à orientação de Deus para a sua vida, guarde os mandamentos, porque quando você guarda o mandamento, isso é uma demonstração de amor a Deus, não é? Jesus disse: aquele que me ama, ele vai guardar os mandamentos, e ama também o Pai. Então essa relação é essa mesmo, não tem outra. Se você guarda os mandamentos conforme o Senhor pede que você o faça, você demonstra amor por Deus, e aí tem a confirmação que Deus amou você também, por isso que você guarda os seus mandamentos. Consequentemente, você vai ser uma pessoa abençoada. De fato, todo e qualquer crente, em qualquer parte do mundo, que ao ouvir a palavra de Deus, guarda os mandamentos e cumpre, é abençoado. Ainda que não seja perfeito, que ninguém aqui o é, mas é abençoado. Por quê? Porque diante da imperfeição nossa, existe algo que Deus nos deu, que é a sua graça, o seu Espírito que em nós habita, e que faz com que nós o adoremos, como cantamos, em espírito e em verdade. E assim você vai vivendo a sua vida espiritual. Abençoada a vida, bem-aventurados sois, porque vocês estão guardando, cumprindo e andando na palavra de Deus. E aí vem as consequências para a vida da gente. Com certeza vem boas consequências, positivas consequências de você viver a sua vida de obediência a Deus. E ele segue então dizendo mais algo importantíssimo diante de tudo isso. Além o que é que vocês... Vamos aí anotar o que nós aprendemos aqui. Quais são as bênçãos que recebemos? No caso lá, de Israel. A prosperidade, né, na colheita, a paz na terra, a vitória sobre os inimigos, né? O descanso da terra, né, para a produtividade, vai obter também a fecundidade, né, a multiplicação, ou seja, muitos filhos, né, vai ter saúde para ter filhos. E aí o versículo 10 e 11 vai mostrar, e acredito eu, o mais importante de tudo. Veja: comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo tirareis fora o velho. Porém, agora, versículo 11, olha: porém, o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. E o 12:
andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Aí está, meus irmãos, a maior bênção que não só o povo de Israel recebeu aqui nesse texto, mas nós também recebemos. É a habitação de Deus no meio do seu povo. E hoje, Deus não só habita no meio, Deus habita onde? Em nós. Nós somos o quê? Santuário do Espírito Santo de Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 6,16. Paulo vai usar exatamente esse texto e citar aqui no Novo Testamento. Olha, 2 Coríntios 6, versículo 16. Olha só. Que maravilha, ó. Ele vai dizer assim, ó. Que ligação há? Paulo falando sobre que não há comunhão entre o crente com os incrédulos, viu? Ele diz, não há essa comunhão. Aí ele diz assim, ó. Que relação há entre o santuário de Deus? Quem é o santuário de Deus? Os crentes, né? Então, que relação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Aí ele diz, porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse. Aí ele vai citar Levítico, ó. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Está vendo? Paulo cita Levítico, dizendo exatamente o que está sendo dito aqui, quando Deus diz, olha, eu vou pôr o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá, vou andar entre vocês, e serei o vosso Deus, e serei o meu povo. Aí Paulo vem, Novo Testamento, e diz, olha, o Senhor Deus, Ele habita, nós somos santuário dEle, Ele habita em nós, porque foi Ele próprio quem disse, não é uma invenção de Paulo, é o próprio Deus quem disse, eu vou habitar e vou andar entre vocês, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Por isso, continuando, por isso, sendo assim, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É isso aí, meus irmãos, o Senhor não admite que o povo dele se misture e se assemelhe com um povo ímpio, idólatra, seja ele quem for. Ah, mas é meu irmão, mas ele é idólatra. No que concerne à espiritualidade, distância, separação. Deus está dizendo, retire-se do meio deles, separai-vos. Você não pode estar comungando dessas coisas. Se o indivíduo lá é idólatra, você não é. Então você não pode ir atrás dele e ter pena, e vamos fazer parte também da idolatria dele. Não faça isso, é o contrário. Você se afasta, se separa. E isso não quer dizer que você está querendo ser melhor do que ele, não. Não, é porque Deus está dizendo para você fazer isso. Você é santo, lembrem disso. Esse separar é a santidade. Deus diz, sede santo porque eu sou santo. E o termo santo significa separado, para ser consagrado a Deus. Ora, que separação era esta? Seria esta se eu estivesse convivendo e vivendo entre os idólatras normalmente e achando bom, bonito até. Olha que coisa linda a devoção do idólatra. Não é, aquilo ali é abominável diante de Deus. Eles vão prestar conta da sua idolatria. Mas você que é consciente e está na condição de filho de Deus, de nasceu de novo, você vai servir a Deus. E você não tem que ficar admirando a fé espúria daquele que é idólatra, porque é uma fé horrível, é uma fé cega, é uma fé que não salva, muito pelo contrário, é uma condição que leva a pessoa a não entrar no céu. Deus diz, o idólatra não vai entrar no céu, então não adianta, não tem comunhão mesmo. Separai-vos, diz o Senhor.
não toques em coisa impura e eu vos receberei. Ou seja, seja santo. Então a exortação do Senhor é nesse sentido. O Senhor está no nosso meio. Deus habita em nós. O que é que se espera de alguém que tenha o Senhor habitando dentro de si? Que seja santo. Ele diz e garante essa condição. É uma bênção do Senhor, a maior de todas. Não é a prosperidade lá da terra, dos frutos, não é a paz, não é a vitória sobre os inimigos, nem é mesmo a quantidade de filhos que se tem. Dentre todas essas bênçãos, que todas são bênçãos, a maior é a presença de Deus no meio do seu povo. E no nosso caso hoje, é a presença de Deus em nós. É Deus habitando em nosso coração. Isso é o que há de melhor. Uma alma que tem a presença de Deus é uma alma viva. É a alma que agora está livre da condenação. É a alma que agora está feliz na presença de Deus. É a alma que agora sente uma alegria imensa quando vem à casa do Senhor para adorá-lo. E adorá-lo de que forma? Em espírito e em verdade. Não é algo fingido, não é algo forçado, não. Vem com alegria. É isso que expunha o salmista, quando um dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o outro que dizia assim: olha, entrai com ações de graça nos atos do Senhor e servi a Ele com alegria. São expressões de homens e mulheres crentes que adoram a Deus e servem a Deus. Por quê? Porque têm a consciência de que Deus está nele, está no meio deles, e Ele quer fazer isso com alegria e deve fazê-lo. Então não tem cabimento um crente ficar entristecido na adoração, não. Se porventura estava entristecido por alguma coisa que tenha acontecido lá fora, mas quando chega na hora da adoração, o foco é outro, a mente se volta para o Senhor e em adoração serve e com alegria preenche a alma e sai feliz e sai desejoso de continuar fazendo o quê? Obedecendo a palavra de Deus. Em fazendo isto, você continuará sendo abençoado por Deus. E você pode até dizer assim: qual é o patamar, qual é o padrão que eu vou seguir para poder me ajustar? Está aqui, versículo 13, ele diz: eu sou o Senhor. Isso por si só já é suficiente. Deus é o Senhor. Aí ele diz: o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fossem seus escravos. Ora, Deus libertou você da vida de escravidão que você tinha lá no mundo. Enquanto você estava no mundo, você era escravo do mundo. Não vem achar que, não, eu era livre, eu fazia o que eu queria lá no mundo. Não era, não. Você não fazia o que queria, você fazia o que a sua carne corrompida, caída, queria, mas aquilo que sua carne corrompida quer é pecado. E nessa condição você está escravo do pecado. E a escravidão que um pecado impõe sobre a sua vida gera a morte. O salário do pecado é a morte. Então é uma ilusão das pessoas acharem que por não estarem servindo ao Senhor, não terem a obrigação ou a satisfação de estar indo a uma igreja para adorar, aí a pessoa acha que está livre e, na verdade, na libertinagem, né? Não é na liberdade, não, é libertinagem que se chama, essa coisa que há no mundo aí. Mas quem está lá acha que está abafando. Olha que maravilha, bebi tantas cervejas, me esbaldei na cachaça, saí com tantas mulheres e tal, e conta isso como se fosse uma vantagem. Escravo do pecado. E aí, quando é alcançado pela graça, aí quem entende, quem foi tirado desse lamaçal de pecado, jamais vai querer voltar para lá. Jamais. Quem tiver a graça de Deus em sua vida, jamais vai querer sair dela. Até mesmo porque o próprio Deus assegura essa condição. Lembram?
Jesus disse: todos aqueles que vir a mim, eu não vou lançar fora. Todos aqueles que o Pai me deu, Jesus disse, virá a mim. E quando vier, eu não vou lançar fora. Então, existe essa garantia do Senhor para aqueles que vêm a Ele. Como vocês já vieram, os irmãos aqui já fazem parte desta condição. Por isso que você agora entende, eu tenho um Deus, o meu Deus que me livrou da escravidão do pecado. O Deus que livrou o povo do Egito, da escravidão do Egito. Os libertou. Ele diz: eu quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Sabe o que significa isso, né? Andar ereto, andar com firmeza, andar com retidão. Não é andar corcunda, com o peso do jugo do pecado, não. É andar ereto, andar de cabeça erguida, porque você está servindo ao Senhor. E isso vai trazer uma bênção que é inigualável. E essa bênção é para a eternidade. Começa aqui, mas vai ser para a eternidade. A sua santidade começa agora, aqui, nesse tempo que você vive. Começou no dia da sua conversão, começou a sua santificação, começou a minha também, no dia da minha conversão. E ela está agora nesse processo, até a glória eterna. Quando chegarmos na glória eterna, seremos plenamente santos, porque lá não haverá nem 1 milímetro sequer de pecado. Aqui ainda temos que enfrentá-lo. Vivemos essa luta, mas somos vencedores. Mesmo lutando, somos vencedores. Como era o povo de Deus vencedor, em razão de viver uma vida de obediência. Então, se você quer vencer o pecado, obedeça a palavra de Deus. Se você quer vencer a tentação, viva firmado na palavra de Deus. Se você quer de fato, irmãos, ser um crente vitorioso, próspero, né? Viva em obediência à palavra de Deus. Esse é o caminho. Não tem outro. Não adianta ir atrás de conversa de coach, de pessoas que ficam levando com palavras filosofias vazias e vãs, usando técnicas de marketing para atrair você e você se despertar. Não, isso não adianta. O que adianta é servir a Deus. O que adianta é ser obediente a Deus. O que adianta é você viver a simplicidade do Evangelho. É você amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Fazendo isto, você vai ser uma pessoa obediente à palavra de Deus, e isso vai trazer um benefício para a sua alma. Essa é a exortação de Deus para nós hoje, irmãos. Vivamos em obediência à sua palavra. Jamais deixemos de lado essa palavra bendita do Senhor, que tem nos orientado de como devemos viver. Próximo domingo a gente vai ver a segunda parte, que é o contrário de tudo isso. Viver em obediência traz todas essas bênçãos, mas em desobedecendo, o que ocorrerá? Domingo a gente continua para a gente aprender e a gente fazer a análise e a reflexão e viver. Em que condição você estará vivendo? Hoje, em obediência, vocês já sabem a bênção que virá sobre a sua vida. Viver em obediência só vai trazer bênção. Não tem errada. Se alguém desfruta de algo maravilhoso, de uma bênção do Senhor hoje, em razão da sua continuidade na obediência à palavra de Deus, você pode e deve dar seu testemunho. Deus tem me abençoado, sim, mas também eu tenho que obedecê-lo, fazer aquilo que me cabe fazer. Por isso que nós não podemos fugir da responsabilidade humana, porque existe a soberania de Deus e existe a responsabilidade humana. Deus é soberano, Deus decretou muita coisa, tudo que Ele quis decretar, Deus escolheu o seu povo, Deus nos ama, Deus nos chamou para ser o seu povo,
mas Ele também nos dá responsabilidades. Como Ele está dando aqui, olhe, você é filho de Deus? Sou, então ande nos meus estatutos. Você é filho de Deus? Sou, então guarde os meus mandamentos. Você é filho de Deus? Sou, então os cumpra. Faça isso. Aí você pode dizer, pastor, mas a gente não vive pela lei. Mas a palavra não está dizendo que é a lei, está dizendo que é a palavra dele, é os mandamentos. Não foi extinto, não. As leis cerimoniais, sim. Aquilo que nós já estudamos muito aqui em Levítico, sim. É claro que ninguém vai fazer aqui sacrifício de animais, né? Não tem aquelas coisas dos sábados que havia, tudo aquilo ali já foi. Mas o princípio da obediência, esse não passa, não. Esse continua. Porque a palavra de Deus é eterna. E se você quer ser abençoado, você precisa viver em obediência a essa palavra. Se você quer ter, de fato, prosperidade espiritual na sua vida, é se viver a simplicidade do Evangelho. Não é essa prosperidade torcida e distorcida que muita gente fala por aí, mas é a prosperidade da alma. Se você tem o que tem hoje, se você tem saúde, é bênção de Deus para você. Se você tem condição de trabalhar, é bênção de Deus para a sua vida. Tudo isso é bênção de Deus. Quando você cair doente e se recuperar, é bênção de Deus. Tudo é bênção do Senhor, para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem, para aqueles que guardam seus mandamentos. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, somos gratos pela bênção do Senhor sobre nós, que nos abençoa. E nos abençoa para que possamos, de fato, demonstrar pelo testemunho de vida que obedecemos a Tua palavra, que guardamos os mandamentos, que andamos a cumpri-los. Ó Deus, se porventura algum de nós negligencia algum dos Teus mandamentos, perdoa-nos e restabelece-nos, ó Deus, firmes nos Teus caminhos, para continuarmos a testemunhar na condição de povo do Senhor aqui na terra. O povo santo, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, o povo que foi resgatado das trevas para a luz, o povo que agora, ó Deus, deve brilhar para a glória do Senhor. Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecidos somos pela bênção do Senhor sobre nossas vidas e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Santo Pastor das Ovelhas, que brevemente há de voltar, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Cantemos o Deus.